Pensar em aprender um novo idioma é um desafio para você? Ou talvez você conheça alguém que já tentou várias escolas e professores de inglês, francês, espanhol ou alemão ou qualquer outra língua sem sucesso? Então pode se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com quem precisa aprender um idioma e ainda não conseguiu. Pois é, muitas pessoas estudam um idioma por anos. Algumas têm a oportunidade de realizar intercâmbios, mas ainda assim ficam inseguras na hora de falar. Além da insegurança, pode mesmo ser difícil manter uma conversa em outra língua e nem sempre a falta de treino é responsável por essas dificuldades. Saiba que a audição tem muita importância nesse processo. E não basta escutar bem. Para aprender um novo idioma, é necessário processar bem os sons. Vamos pensar como aprendemos a nossa língua materna. Antes de começar a falar, as crianças passam em média uns 8 meses balbuciando até começarem a brincar com os sons que mais ouvem ao seu redor. Imitando esses sons, as pessoas que convivem com a criança começam a dar significados para algumas sílabas e assim, mamá pode virar mamãe ou mamadeira, dependendo do contexto. Ou seja, as crianças ouvem e vocalizam muito antes de começar a falar. E uma grande prova da importância da audição no aprendizado da fala é que criança que não ouve, que nasce com uma perda auditiva profunda, por exemplo, vai ter dificuldades para aprender a falar corretamente. Até cerca de 7 anos de idade, o cérebro da criança tem imensa plasticidade para a reprodução dos fonemas que ouve e consegue reproduzi-los com muita facilidade. Mas com o passar do tempo, o seu sistema fonológico vai se especializando na emissão daqueles sons que fazem parte do idioma ou dos idiomas que a criança ouve ao seu redor. E assim, reforça as conexões cerebrais envolvidas com aqueles sons mais habituais. Por outro lado, os fonemas que não são ouvidos e nem reproduzidos tornam-se como movimentos que nós não praticamos, cada vez mais difíceis de serem realizados. Por exemplo, você já tentou praticar uma postura avançada de yoga ou de pilates? Ou já tentou reproduzir uma palavra em árabe, em russo ou em chinês? Ao aprender uma nova língua, nós lidamos com uma estrutura fonética e linguística totalmente diferente daquela que estamos habituados, com diferentes sons e pronúncias típicas, diferentes daquelas que costumamos usar desde a nossa infância. E precisamos ser capazes de captar essas diferenças e entender os seus significados, bem como perceber quando diferentes sons têm ou não significados diferentes. Pensando na língua portuguesa, por exemplo, tia e dia são palavras diferentes. E tia e tia são iguais. Quer dizer, têm o mesmo significado, apesar de serem acusticamente até mais diferentes do que tia e dia. Por isso, as habilidades auditivas são essenciais. Precisamos identificar pequenas sutilezas que fazem grandes diferenças em cada língua, não apenas nos fonemas ou sons das letras, mas também na prosódia, ou seja, na melodia da fala. Por exemplo, se eu digo bonito, hein? O significado é completamente oposto a bonito, hein? Apesar de serem as mesmas palavras. Assim, diante de alguma alteração nessas habilidades de perceber sutis diferenças entre os sons, as dificuldades começam a surgir. Algumas pesquisas já comprovaram que existe essa relação e, de fato, o processamento auditivo influencia diretamente a aquisição de um novo idioma e a fluência que a pessoa terá. Mas o que é o processamento auditivo, afinal? O processamento auditivo central é o que o cérebro faz com o que nós ouvimos. Esse processo envolve várias habilidades chamadas habilidades auditivas.
localizar de onde vem o som, discriminar qual é o som, reconhecer padrões auditivos como variações de sons graves e agudos, curtos e longos, fortes e fracos, o que é essencial para o aprendizado de qualquer idioma. Perceber pequenos intervalos entre consoantes e vogais, a chamada resolução temporal da audição, faz toda a diferença entre, por exemplo, um pá ou um bá, ou entre um tá e um dá. Você sabia que o tempo entre o P e o A na sílaba pá em português é 3 vezes menor do que em inglês? Sim, em português é pá, em inglês é pá. E é por isso que um brasileiro falando popcorn em inglês geralmente é reconhecido como brasileiro, né? Porque o americano falaria popcorn. E um americano pedindo pipoca em português geralmente é reconhecido como americano, pois ele pede pipoca. Bom, mas voltando às habilidades auditivas, existe mais algumas, como a habilidade de compreender um som quando há outros competitivos ou quando o sinal acústico é ruim, como no caso de um telefonema ou de uma conexão virtual, um webinar com conexão ruim. Dentre essas diversas habilidades auditivas, uma das mais essenciais para que possamos entender e aprender outros idiomas é a habilidade de resolução temporal, aquela habilidade que nos faz perceber minúsculos intervalos de tempo. Quando há alteração nessa habilidade, podem surgir dificuldades para identificar pequenas variações acústicas na fala e, consequentemente, comprometer a produção de sons e a interpretação da mensagem ouvida. Essa habilidade de resolução temporal é considerada um pré-requisito para o desenvolvimento das habilidades linguísticas e de leitura em qualquer língua. A boa notícia é que a habilidade de resolução temporal pode ser aprimorada com treinamento auditivo específico para esse fim. E assim, os impactos de uma possível alteração podem ser minimizados e até mesmo eliminados. E ainda tem uma notícia melhor. Mesmo quem não tem falha na resolução temporal pode melhorar o seu desempenho na percepção e na pronúncia de idiomas estrangeiros se treinar essa habilidade. E como fazer isso? O Afinando o Cérebro tem várias atividades especificamente elaboradas para treinar essa habilidade. Você pode buscar a resolução temporal pelo filtro disponível na área de atividades do Afinando o Cérebro. E você também pode ajudar o seu aprendizado de um idioma específico se você, logo após o treino das habilidades de resolução temporal, ouvir atentamente ou um falante nativo, seja presencialmente ou num filme, ou em músicas cantadas nesse idioma. Se você ainda não conhece o Afinando o Cérebro, pode fazer seu cadastro gratuitamente e já começar a treinar. E lembre-se, se eu não consigo perceber as diferenças, eu não conseguirei falar com essas mesmas diferenças. Além da resolução temporal, que é essencial para uma boa pronúncia dos fonemas, respeitando as características fonéticas de cada língua, você também poderá ajudar o seu cérebro a perceber melhor as variações de entonação e de ritmo da fala. Você já deve ter percebido que existe uma melodia na nossa fala. E em cada idioma, essa melodia tem características típicas. Por isso, a habilidade de ordenação temporal é extremamente importante. Essa é aquela habilidade de perceber a variação de tons e durações no decorrer do tempo da nossa fala. E sim, é possível treiná-la. E o Afinando o Cérebro tem muitos jogos para estimular essa percepção de padrões, tanto de frequência, ou seja, de sons graves e agudos, quanto padrões de duração, né, o curto, longo, variando entre aquelas pequenas diferenças que a gente encontra nas palavras. E você pode procurar por jogos e áudios de ordenação temporal e começar a praticar.
E tem algo mais que você pode fazer para ajudar o seu cérebro a aprender os idiomas: o treino musical. Isso mesmo, aprender a tocar um instrumento é um excelente exercício para as habilidades auditivas. Bom, se você não quer aprender a tocar um instrumento, pode ao menos oferecer ao seu cérebro experiências musicais com o idioma que você quer aprender ou que já está aprendendo. Ouvir e, quem sabe, até cantar essas músicas estimula as habilidades de ordenação e de resolução temporal. Dizem que quem canta seus males espanta, mas a ciência já provou que vai muito além disso. A música é uma verdadeira vitamina para o funcionamento do nosso cérebro. E aprender um novo idioma também. Então, pode se preparar para afinar o seu cérebro em qualquer tom, de qualquer idioma. O Afinando o Cérebro pode ajudar as pessoas de qualquer idade a vencer esse desafio e a conquistar a fluência no idioma que quiser, por meio de atividades desenvolvidas por especialistas e validadas cientificamente. Lembre-se de deixar a sua curtida aqui e encaminhar esse vídeo para quem quiser falar e entender bem algum idioma. Isso pode mudar significantemente os resultados dessas pessoas na carreira e na vida.